Os filhos aproveitaram o ministério infantil no final do culto da mãe e o filho vem na frente entregar a vida para Jesus hoje. Estava saindo de agora um vizinho que eu nunca vi. Uma coisa eu sei, o carro do cara é cheiroso. O carro é cheiroso. Eu falei, amigo, passa essa unção pro povo de rebote. Ele falou,
falou assim, cara, vou te falar, linguajar dele, vocês são sinistros. Sinistro. Falei, nós é mesmo, irmão. Mais ou menos. Mas é mesmo, entendeu? Vocês são sinistros, pegaram o negócio, deram um jeito aí. Como é que tá isso tudo aí? Parabéns aí. Aí quantos dias para mim vir? Eu falei, não, isso é lá. Isso é lá, porque a gente separa o menino dos rapazes. Isso é rapaz, vai pra lá. Essas crianças aqui. Amor, dá uma proliferação de informação devido àquela igreja ali. Internet, após as publicações, a nossa publicação está com 70 mil visualizações. Bacana. E um monte de igreja hoje tem me seguido assim, ó, igrejas e pastores seguindo a gente, olhando um trabalho, tomando como espelho, mandando mensagem, sabe? Cara, que máximo e tal. E é isso, pessoal, é desse jeito. Eu perguntei de manhã, o que você prefere, pagar R$200 de mensalidade de um filho, em que não vai aprender nada na escola, ou você pagar 2 mil de um filho que vai sair de lá, um doutorado? 2 mil, né? Então, dá esse valor ao Ministério Infantil, não é dinheiro, é grátis, tudo, mas dá esse valor, como se tivesse sido muito caro, e foi. Nós fizemos aqui umas ofertas para nós restaurarmos aquilo lá. O que me constrangeu foi um pai de família, ele tem um carro, ano 2011, 12, e um dia ele chegou aqui para mim e falou assim, pastor, eu estou fazendo uma oferta. Eu falei, tá bom, irmão, pode fazer, bota 01 final. Aí ele assim, pastor, Deus ministrou comigo, eu ia trocar de carro, vou continuar com o meu carro e vou dar o dinheiro da troca todinha. Sabe quanto é que foi o dinheiro da troca? Chuta. Você tem noção, ele ia comprar uma Fiat Toro. Olha lá o que ele fez. Enquanto tinha uns dando punhalada, Deus estava usando os outros para dizer, calma, meu filho, olha o que eu estou fazendo, tenham corações ainda para o reino. E nós terminamos a obra, estamos terminando as obras. Muito legal. Hoje, eu estou enrolando. Hoje nós viemos aqui no Ministério Infantil Antigo, que é aqui atrás dessa parede, já não está mais em utilização. Nós iremos restaurar como nós pegamos de forma original. São 3 apartamentos. Começa as obras amanhã para devolver. Iremos ter um equilíbrio. São 3 aluguéis. Iremos devolver não mais aluguéis, porém iremos investir lá com o pagamento da luz até que nós possamos colocar aí a placa solar. E vai ser um alívio para a gente devolver isso aqui. A outra coisa, vocês devem estar com essa informação aí bem presente. Eu e minha esposa estamos hoje ativos junto com os líderes e com os pastores também, não sozinho. Todos nós ativos na rede de jovens e de teens. Tem passeio aí para os teens agora, para os jovens também. Iremos levar lá para os Parques das Águas. Vai 10 mil jovens. Não sei de onde vai vir, mas vai. Aí o pessoal fala, pastor, você falou que eu ia 10 mil? Eu falei, pode contar, vê se não tem 10 mil aí, ó. Pode contar. As salas dos teens são bem ali em cima, subindo as escadas. E as salas dos teens estão precisando de reforma. Aí os líderes dos teens vieram conversando agora com a gente. E eles falaram assim, poxa, pastor, coloca salas com cara de teens, né? Com aquele negócio de grafiteiro. Eu falei, meu irmão, vocês querem pichar a sala, é isso? Mas é um desenho que eles querem fazer e tudo. E a gente vai reformular as salas. Vai botar todas elas, sabe, do nível deles lá, uma forma bem didática lá, com televisores também, como é do Ministério Infantil, bem bacana. A gente não para. Água parada da dengue. Reubote usa literalmente as palavras de Jesus. O meu pai trabalha até agora e Reubote também. Eu acho que vai sair alguma coisa pra gente lá. Aí, pessoal. Bota outra foto, que essa é a parte de trás. Bota da frente lá. Ó, já tem gente fazendo bagunça. A outra. Ai, gente. Bota da frente da igreja, fazão. Essa é a parte de trás. Aí divide, eles cultuam lá e divide por turmas. E a maioria vai para as salinhas, né? E fica os maiorzinhos no ambiente de culto. A gente tá tranquilo, paizão, hoje. Tá tranquilo, a gente. Fica tranquilo. O Flamengo foi campeão, fica tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo não está se irritando, né? Conseguiu ou não? Não, né? Deus é contigo, vai tentando aí. E a gente tem muitas coisas a fazer, tá, pessoal?
muitos projetos ainda a caminhar. 2025 será um ano da nossa construção do centro de reabilitação. Centro de reabilitação. Aquele menino ali é mecânico. É mecânico não, o cara é engenheiro, né? É isso mesmo, Diego. O cara que trabalha com a linha diesel, tudo. E quem sabe a gente monta um laboratório. Você ensina os caras. Umas maquinazinhas que não usa mais, né? Bota lá, ensina, vai. Uma vez um dentista que estava aqui com a gente falou: pastor, eu tenho um consultório todo guardado. Já vou atrás dele. Ele falou que montaria o consultório e daria atendimento gratuito. Já pensou, irmão? Profissionalizar, atender o psique, atender o natural, sabe? Um tratamento dentário, um implante capilar. Que é demais, né? Amados, vamos lá. O paizão aqui não vai me ajudar muito, não. Amados, nós iremos voltar à nossa série dos evangelhos. Guarda para o final. Nós iremos voltar à nossa série dos evangelhos. Nós estamos caminhando nele, na verdade. E hoje nós iremos dar atenção ao capítulo 18 e o verso de número 1 do livro de Lucas. Nosso querido, saudoso Lucas, nosso médico. Nós iremos hoje ler uma exposição temática dele, no qual ele usa as palavras, certamente como um leitor e escritor. Ele viu e ouviu o que Jesus estava falando e fazendo e resolveu deixar um relato para a gente. E certamente isso aqui ele não viu, ele viu Jesus, mas ele ouviu, porque o que nós iremos ler hoje é uma parábola. Então que essa parábola fale tremendamente aos nossos corações. Permita-se hoje ser ministrado. Foi muito bacana o culto da manhã, Deus falou muito aos nossos corações. Por favor, faça-se agora servo, permita-se Deus ministrar o seu coração. Durante a semana você vai precisar pôr essa palavra em prática, talvez ainda hoje ou agora. Então que Deus fale aos nossos corações. Quem permite? Muito bem, amados, vamos lá. Diz assim, São Lucas capítulo 1, 18, o verso de número 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que deviam orar sempre e nunca desanimar. Deviam, Samara, orar sempre e nunca desanimar. Deviam o quê? E nunca orar, nunca orar. Nunca orar, nunca. Beleza. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não tema Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou fazer justiça, pois assim deixará de me importunar, perturbar também. Resumo: então o Senhor Jesus disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Afirmo que lhe fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé se encontrará na terra? Quem veio na quarta-feira no culto, por favor? Continue vindo, quarta-feira será a continuação do nosso estudo de hoje. Bom, como é que nós terminamos? Eu trouxe esse trecho também, anunciei ele na quarta-feira agora que passou. Porventura, um dos sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos, a ausência de fé. E o texto diz para a gente sobre fé desde esse antigo tempo. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, há uma escassez de fé. Quanto mais vai se aproximando a volta de Jesus, mais as pessoas deixarão de orar, mais as pessoas desistirão da vida correta, do que é certo, da bênção.
Hoje nós vivemos num tempo, irmãos, que lutar pelo aquilo que é correto é você arrumar briga até com quem diz ser correto. Para um pai criar os filhos hoje, ele tem que bater o pé, senão o negócio, o legalismo entra dentro de casa. No trabalho também, na igreja também. Para você viver o que é chamado de fé, você tem que, às vezes, lutar não contra o Deus do mundo, mas contra o mundo. Deus está ao teu favor. Bom, a nossa parábola tem por tema hoje, que nos dá título à nossa pregação, é insista na oração. O mundo tão cruel como o de hoje, se você não orar, como um carro que está sem combustível. Se você não orar, é como um país que não está sem comida, que está sem água, sem nada. A oração, ela tem a responsabilidade de nos cobrir, nos saciar, nos tranquilizar, sabe? A oração é um desabafo, é como se eu tivesse dito assim, ó, recado está dado, falei com Deus. Você fica mais tranquilo, mais calmo, e você, queira ou não queira, cria um elo, porque você comunicou com Deus as suas ansiedades, os seus anseios, seja problemas, seja soluções. O texto nos remete sobre alguém que insistiu na oração. Só que esse alguém chamado de viúva, sem nome, e alguém chamado de juiz, é totalmente oposto um ao outro. Viúva, tempos bíblicos, alguém sem valor nenhum. Para você ter noção, chamar de viúva nos tempos bíblicos antigos, lembrando que isso está no Novo Testamento, mas não quer dizer que ainda havia instaurado o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem por base a inscrição dele no ano 60 até 90, 85 para lá, um pouquinho. Então, teve a vida da igreja, a igreja apostólica, ela foi vivendo e depois foi relatado. Chamamos de quinto evangelho, Atos dos Apóstolos também, se você vê a essência da igreja ali. Os nomes dos discípulos são repetidos também em Atos dos Apóstolos. Então, nesse tempo em que está se falando sobre viúva, é o tempo da viúva literalmente. O que a Bíblia considera como viúva? Aquela que não tem irmão, que não tem cunhado, que não tem parente de primeiro, de segundo e terceiro grau. Diferente da viúva de hoje. Hoje a gente chama de viúva a mulher que só perdeu o marido, mas tem filho. E às vezes fala, vamos ajudar a viúva, mas a viúva bíblica é aquela que não tem ninguém que ajude. E a família, primeiro, segundo, terceiro grau, é obrigatória ajudar. Hoje até uma lei que estão aprovada, eu já ouvi dizer que está rolando, em que morto, era aquela velha frase, morto não tem dívida. Hoje se o cara morre, a dívida pode passar para a família. Tem gente que está com a pulga atrás da orelha agora, fala, meu Deus, nem morto ele deixa sossegado. Você está entendendo, pessoal? E aí, nesse tempo bíblico aqui, a viúva ela era totalmente descaracterizada de qualquer provento. Não tem recurso nenhum. Não tem valor nenhum. É uma mulher deixada literalmente a enfadar-se. Olha bem, quando Eliseu encontra com aquela viúva que o próprio Senhor manda que ele vá avistá-la, acampar por algum tempo na casa dela, a saber, 1 ano, o Eliseu, quando encontra ela, falou assim, não tenho nada a não ser comer eu e meu filho. Mas ela diz filho, mas ele não tem idade de guerra, ele não tem idade maior, é um adolescente, é um pré-adolescente, é alguém de pouca idade que não consegue ir ao trabalho, não consegue trabalhar. Ela diz, eu e meu filho iremos comer e morremos já. Então, para você ver o nível da viúva, e o texto pega na parábola a pessoa mais desprezível desse tempo, para dizer que até para ela a oração é ouvida. Sabe quem cria a distância da oração nossa com Deus? A nossa mente. Fale para você mesmo, a mente mente. A Bíblia diz, perto está o Senhor dos que tem coração contrito. O profeta Ezequiel, ele disse no capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não conheces. O próprio Deus manda clamar, pede, darei às nações por herança, invoca-me e serei salvo, cura-me e sararei. O próprio Deus nos ensina, mediante a sua palavra, nós buscarmos a Ele, nós clamarmos a Ele. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e orar, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. O próprio Deus nos ensina. Agora, essa parábola pega a mixaria da terra, que é o momento aqui chamado de viúva, para dizer que essa mulher foi atendida. Por mais pobre,
por mais sequelado que você esteja hoje, ninguém chega aos pés de uma viúva do Antigo Testamento. Pastor, está no Novo Testamento, está sendo comentado, mas ainda vivido é o Antigo Testamento. Agora o texto mostra para a gente uma característica do sucesso. A parte B do verso 1: orar sempre, desanimar nunca. 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 Pensa no pior dia da sua vida: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando tudo deu errado: orar sempre, desanimar nunca. Pensa se as portas estão fechadas: orar sempre, desanimar nunca. Pensa no laudo médico: orar sempre, desanimar nunca. Pensa na pior fase da sua vida: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você pensa que Deus te deu as costas: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando o mundo te abandonou: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você pensa que não tem mais jeito para a sua vida: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você não quer levantar da cama para pisar sobre o chão e viver: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando a noite não chega e você não tem sono: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você não tem nada para comer, nada para fazer: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você bateu em porta e o emprego não aparece: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você cria um filho e ele se desvia: orar sempre, desanimar nunca. Pensa quando você tem um marido e uma esposa que ainda não se converteu ou se afastou: orar sempre, desanimar nunca. Pensa no mundo cruel que você vê o mal proliferando dia após dia: orar sempre, desanimar nunca. O nosso papel é orar sempre e nunca desanimar. O texto mostra para nós, no verso de número 2, uma grande realidade também que acontece do outro lado. Qual é o outro lado? Ora, eu falei da viúva. Alguém descaracterizado, desprovido de qualquer receita, por menor que seja, mais pobre que seja. O estado dela, Rafa, é miséria. E ela tem uma única chance, e a chance dela é alguém que não teme a Deus e que não se importa com as pessoas. A única chance dessa mulher na parábola na vida é alguém que não quer nem saber de Deus, igreja nem pensar, se falar que é crente, xinga e tudo, e que não está nem aí para os pobres. Se o médico falou de 100%, você tem 1% de chance, então eu tenho 99% para recuperar. O pouco de chance que essa mulher tem, ela faz valer. Orar sempre, desanimar nunca. Olha como é que o texto retrata esse homem chamado juiz. Havia na cidade um juiz que não temia Deus. O que é não temer a Deus, irmãos? Pensa em alguém rebelde, você vai falar de Deus, falar: Deus é meu trabalho, Deus é o meu dinheiro, Deus é minha casa, Deus sou eu, Deus não vai lá trabalhar comigo, é o meu suor. Pense em alguém que desdenha uma verdade que você crê e respeita. Pensa num zombador. Alguém consegue trazer um zombador à memória aqui? Levanta a mão, por favor. Conhece alguém que zomba mesmo e tal? É o juiz. Descrente. Pode ser um familiar, um amigo, alguém conhecido seu. E o texto diz claramente: não temia Deus. O que é não temer? Não teme a Deus. Deus, está nem aí. Ri tudo. Nem se importava com pessoas. Seja no céu ou na terra. Ele era igual o rolo compressor. Passava por cima de todo mundo. Não tinha empatia com ninguém. Não tinha preço por ninguém. Pensava só em si. O texto mostra esse juiz como alguém egoísta. Pensa só em si. Chegou no magistério, chegou no doutorado, mas para pisar nas pessoas e não fazer os atos de justiça no qual ele se compromete a fazer. Qual o ato de justiça do juiz? Ler toda a matéria, sentenciar de acordo com as provas existentes. Para ele, com prova, sem prova, era o que ele pensava. Ponto. E o texto diz ainda, no verso de número 3, uma viúva daquela cidade, da mesma cidade do juiz, onde tinha um homem perverso, tinha alguém insistente. Aonde tinha um homem que não prestava, tinha alguém insistente. Até quando nós iremos arrumar desculpa, achando que as pessoas têm que ser do jeito que a gente quer? A gente pode mudá-las, ou pode fazer com que elas nos favoreçam, através da oração e da insistência.
Uma viúva daquela cidade vinha com ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia diz com frequência. Repete comigo, amados irmãos, por favor, frequência. O que você entende de frequência? O fulano vem aqui com frequência. O que ele vem aqui todo? Está entendendo? O fulano vem aqui todo dia. Então todo dia essa mulher batia na porta do tribunal e dizia: seu juiz, me ajuda na causa do meu adversário. E dá a entender que ele ignorava, pelo texto acima, ignorava ela, ignorava a Deus, não atendia ninguém. Mas a mulher ia com frequência. Com quê? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, qualquer dia da semana, chovendo, com sol, com condição, sem condição, doente, sarada, independente, ela estava lá. Quando o texto diz frequência, não mede esforço para dizer todo dia ela praticava a mesma petição e juiz. No verso de número 4, parece que passa-se um tempo dessa frequência e o texto apresenta para a gente uma colocação muito importante, logo no início, que já dá para entender que há um resultado de melhora. E diz assim: por algum tempo depois da frequência, por algum tempo depois no qual ela implorou, pediu, gritou, por algum tempo depois, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, pensa ele, a mulher no ouvido, quem faz alguma coisa porque alguém pediu para você 10 vezes? Já pensou a mãe falando para o filho assim: eu já te pedi isso. Aí o filho vai lá mesmo não querendo. O marido, a mulher fala: já falei isso para você fazer isso. Sabe aquela repetição, aquela coisa assim, recógnita assim, repetitiva? A pessoa mesmo não querendo fazer, ela faz. Por quê? Porque ela quer paz. E o texto apresenta o juiz como uma pessoa má. Só que a insistência da vozinha muda o coração do juiz. Vem cá, o faraó era baneiro? O faraó do Egito era uma pessoa perversa. Sim ou não? Mas Deus amoleceu o coração dele. Deus faz com que corações endurecidos sejam amolecidos pela nossa insistência. Por tantas vezes que Moisés chegou lá, o faraó acabou amolecendo o coração e liberando o povo para ir. Ele dizia, batia de pé firme que não vou deixar ir, não vou deixar ir, não vou deixar ir. Mas no final deixou. E o texto agora apresenta para a gente que o juiz mudou a colocação dele, dizendo assim: mas essa viúva, no verso 5, está me irritando. Repete comigo: frequência, irritação. Quem se sente irritado quando alguém fala 10 vezes a mesma coisa? Agora, não era melhor obedecer na primeira? Era ou não era? Fala para sua mãe aí: perdão, mãe. Agora o juiz se sente irritado. O que é a palavra irritado? A mulher conseguiu chamar literalmente a atenção dele. O que ela conseguia, ela fez de um modo no qual ele não gostou, de um modo no qual era a única saída dela, mas ela teve que gritar para chamar a atenção: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para de gritar: Jesus, filho de Davi. Para de gritar: Jesus. Quando mandava parar de gritar, ele aumentava mais ainda o tom da sua palavra. E essa mulher faz a mesma coisa. Mas essa viúva está me irritando, disse ele. Vou lhe fazer o quê? Justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição do juiz injusto. Acaso não fará justiça aos escolhidos que clamam ele dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele fará justiça e é rápido. Fala para o seu irmão: clama mais um pouquinho, busca mais um pouquinho, insiste mais um pouquinho, porque o que há de vir, virá e não tardará. Tem algumas coisas que é insistência, pessoal. Aqui, quem lembra do capítulo de Daniel, do livro de Daniel, quando Daniel busca, e o Senhor libera um anjo lá de cima. O Senhor liberou um anjo para falar com Dani. E o Dani não sabia de nada. Para o Dani, Deus não estava nem aí para ele, as coisas não tinham acontecido. Só que o que aconteceu? O príncipe da Pérsia veio e prendeu o Gabriel, que é um anjo mensageiro, não é de guerra.
Mas como que Deus soube que um anjo dele tinha sido preso por um príncipe da Pérsia? Alguém de autoridade, de guerra. Porque Daniel continuava a orar. Em toda a Bíblia a gente vê isso, essa insistência. A mulher cananeia, ela se rebaixa. Jesus fala assim, não posso tirar os pães para dar para os cães. E ela fala assim, Senhor, até os cachorrinhos comem na mesa que é do seu Senhor. São essas insistências, essas pessoas que se humilham, essas pessoas que se rebaixam, essas pessoas que não desistem, essas pessoas que não se entregam com facilidade, aqueles que continuam buscando, são eles que alcançam o êxito. E o texto diz que Deus, se Deus é Pai, e se esse juiz era mau, a colocação que Deus não é, e atendeu o pedido dessa mulher, porque ela tanto clamou e tanto pediu, quanto nós. Qual foi a sua última palavra que você veio fazer nesse culto? Qual foi a última oração? Hoje você vai dar uma reforçada em tudo que você anda orando. Sabe o que é reforçado, irmão? É chegar alguém que vai te alfabetizar e aquela pessoa está com todas as letras do alfabeto pontilhada. Aí você, sem saber ainda completar as coisas, como vai dar, você vai andar pelo aquilo que está pontilhado. E hoje eu estou colocando ponto em cima de ponto, dizendo para você, escreve em cima, reforça, irrita, buscar-me-eis e encontrarei quando buscar de todo o vosso coração. Tem alguém para dizer aí, Jesus, filho de Davi? E o texto diz, Jesus terminando a frase, ele fala, eu afirmo que ele lhe fará justiça e será rápido. Mas quando o Filho do Homem vier ou voltar, quantas pessoas, é uma pergunta, se encontrará com fé na terra? Olhando esse versículo final, dá para a gente entender que mesmo não querendo orar, a gente é obrigado a orar. Não é uma questão apenas de ter resposta, é uma questão agora de sobrevivência. Porque se eu não orar, eu serei aqueles no qual a pergunta se encaixa. Quando Jesus estiver voltando, porventura, terá pessoas posicionadas, terá pessoas de oração. A oração é o combustível do cristão. Um carro não anda sem gasolina, um cristão não vive sem oração. O que é orar, irmãos? Para muitas pessoas orar é abrir o berreiro, a voz, etc. e tal, também faz parte. Eu ouvi um pastor um tempo atrás dizendo em que a esposa dele não gostava de monte, não gostava de mata, não gostava de nada, mas veio uma crise para ela, veio uma crise ferrenha para ela, que a primeira coisa que ela falou para ele, me leva para o monte, e quando ele chegou no monte, largou ela, saiu correndo dentro da mata, começou a gritar, Senhor, estou aqui, fala comigo. Algumas crises podem fazer com que a sua voz, ou o que você não fazia, você deve começar a fazer. É o desespero de cada um. Está comigo aqui, não? É o desespero de cada um. A Ana não gritava, a Ana gemia. A Ana vinha perante o altar e ela apenas mexia os lábios. A alma dela estava angustiada. Existe oração no silêncio? Existe oração no silêncio. Existem pessoas que oram assim, ó. Já viu alguém que ora assim? Já? Você está do lado dela orando, parece... Estranho, né? Existe alguém que ora na mente. Existe alguém que ora... Manda o Flávio orar, quer ver? A Flavinha veio de manhã. Manda o Flávio orar, irmão. Manda o pastor César orar. Existe gente que gosta de pôr a voz. Há diversidade de tipos de oração. E às vezes o jeito que você não gosta, pela crise que você está passando, você não vai ser o que você quer. Você vai ser o que está te doendo. Você vai ser o que está te incomodando. Depende do desespero, irmãos. Se você está com um filho na sala vermelha, você vai falar como com o médico. Ô doutor, dá para você dar uma olhadinha lá no meu filho assim? É assim não? Você vai chegar lá tomando um sundae e fala, e aí doutor, como é que está o seu dia? É assim não? Se você está com um filho na sala vermelha, como é que você vai fazer? Pé na porta. Ô doutor, meu filho está mal. É ou não é? E a necessidade. Agora também há uma reflexão para nós fazermos. Para quem falar?
Porque às vezes eu não sou atendido porque eu falo para quem não resolve. O Eliseu, ele entra na casa da mulher sulamita e ele profetiza um filho para ela. Mais tarde, com 12 anos, essa criança morre. E a mulher sulamita vai atrás do profeta, só que ela não encontrou ele, ela encontrou o Geazi no meio do caminho. E o filho está morto em casa, e ela foi atrás do profeta. Na metade do caminho, ela encontrou com quem? Geazi. O Geazi falou: e aí, dona, está tudo bem? Ela falou: está tudo bem. O que ela está dizendo? Não é contigo o negócio. Sabe porque às vezes algumas orações e algumas coisas não dão certo na nossa vida porque a gente entrega o devocional para a pessoa errada. A gente entrega para o Instagram, a gente entrega para o Facebook, a gente vive cuspindo para quem não tem. Aí a Bíblia diz: quando tiveres alguma coisa para tratar, entra no quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em oculto Ele te responderá. Aí os crentes são bocudos. Aí joga tudo na internet, tudo na internet. Deus fala assim: quer brigar, briga aí, se precisar de mim, estou aqui. Aí Deus quer falar com a gente igual falou com Elias. Vem um vento muito forte, chega quase despedaçava os penhascos e Deus não estava lá. De repente um fogo e Deus não estava lá. Aí de repente uma brisa leve e suave. Muitas das questões nossas é que a gente fala e também não espera o tempo da resposta de Deus. O silêncio de Deus também é resposta. O louvor diz que quando nós ficamos em silêncio, Deus está trabalhando. Bonito é cantar, difícil é esperar. É ou não é, irmão? Somos seres humanos. Quem confessa o seu pecado aqui? Levanta a mão. Esperar Deus é como, irmãos? Você olha a Bíblia e fala: um dia para Deus é como 1000 anos. Você fala: Deus, 1000 anos, Jesus. Você olha a vida de Caleb, 40 anos, recebeu uma promessa, com 85 a promessa se cumpre. Você fala: 45 anos. Se olha o Davi sendo ungido com 17 anos, com 30 ele governa, você fala: 13 anos. José da mesma coisa. Fala: meu Deus do céu. Fazendo a live esses dias, falei sobre a vida de Jesus. Jesus estava em Canaã da Galileia, no João capítulo 2, e acabou o vinho, e ele mesmo foi lá por um convite, a sua mãe, ele convidou os amigos, acabou o vinho, a Maria fala assim: aí, dá um jeito desse negócio aí. Aí falou assim: mulher, não é chegada a minha hora, não me importune. Se não tiver alguém para te impulsionar, o milagre não sai. A Maria chega para os servos daquela festa e fala assim: fazei tudo o que ele mandar, ponto. Não tem mais jeito. Ela deu uma ordem para os servos, o servo obedece a ordem de autoridade. Ela era mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a virgem que dizem, é a mãe de Jesus, a Maria, a que gerou, a que cuidou, mulher de Deus. E ela dá uma ordem para os servos, o servo vai lá e enche as talas de água. O filho não vai querer constranger a mãe, o que ele faz? Pai, graça te dou, apresenta os mestres de sala. É sempre bom a gente ter alguém cujo qual nos impulsiona um milagre, senão ele nunca vem. Às vezes eu chamo a igreja para vir no altar. Igreja, sai do seu lugar, vem no altar. Sabe por quê? É muito confortável você achar culto hoje. A sua mente funciona, irmãos. Você é um ser racional. Por exemplo, para você pegar alguma coisa, você não pega pela mente, você pega palpando. Algumas coisas a gente precisa fazer para entender que a gente está ali participando. Você está comigo ou não? Ninguém come virtual. Você come saboreando. Senão você fala: pô, não comi nada. E é assim mesmo. É desse jeito. Algumas coisas eu preciso participar. Algumas coisas eu preciso testar. E chegou a noite, meu irmão, de você testar a sua fé pela insistência do seu propósito. Hoje você vai bater, a porta vai se abrir. Você vai buscar e vai achar. Quem procura, acha. Quem bate, se abre. Quem pede, recebe. O engraçado é que Jesus diz na colocação do Pai: pô, o juiz é ruim para Dedéu. Mas mesmo o juiz sendo ruim, Renata, ainda ele atende o pedido daquela viúva. Deixa eu te perguntar, Deus é ruim? Se o juiz é ruim e atendeu o pedido, por que não vai fazer para a gente? Ele diz a mesma colocação: afirmo. O que afirmo? Eu tenho convicção, tenho certeza que o Pai fará justiça, e é rápido. Ou seja, alguma coisa que esteja cravado na sua vida hoje vai ser liberado, sim.
E é nessa noite, nessa reunião dos irmãos, na congregação, na oração do justo, que a segunda-feira se resolve. Segunda-feira, para quem está esperando ela, está perdido. A gente está antecipando, porque quem antecipa governa. Não há nada que a gente vai viver na segunda-feira que não estamos falando a respeito aqui agora. Quer dizer uma coisa para você? De segunda a sábado, que é o último dia da semana, o segunda a sábado está sendo falado aqui agora. Você anda na frente, irmãos. Quem chega na fonte bebe água limpa. Por isso que você veio no primeiro dia da semana, porque o primeiro dia santifica os demais. Tem alguém para receber isso aí? Pelo amor de Deus, reage no seu lugar, meu irmão. Eu separei outro texto também sobre a colocação de Jesus quando ele é interrogado pelos discípulos, dizendo assim: ei, Senhor, nos ensina a orar como os discípulos de João sabem. Sabemos que Jesus resgatou 3 discípulos de João, e de repente João ficou com outros discípulos também. De repente os próprios discípulos de Jesus, que não vieram de João, perguntaram para ele assim: Senhor, os caras oram bem pra caramba, ensina a gente a orar como eles oram. Os próprios discípulos. Isso traz para a gente uma colocação. Deixa eu fazer uma pergunta: quem sabe orar aqui, ainda que seja um pouquinho? Levanta a mão, quem sabe orar um pouquinho? Levanta a mão lá em cima, quem sabe orar um pouquinho, pessoal. Você não sabe nada não, filho? Ou do bigode, não? Nada? Ai, pessoal, quem sabe orar um pouquinho? Um tiquinho. Quem sabe fazer uma resenha com Deus maneira? Uma resenha, né? Quem chama Deus para um bate-papo da hora? Quem chama? Legal. Vamos guardar isso aí. Beleza? E agora os discípulos, ao tempo da caminhada, veja bem, Lucas capítulo 11, mesmo texto aí. Lucas capítulo 11, verso de número 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Mostra-se uma oração que ele estava fazendo em determinado lugar. Quando terminou a oração, seus discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eu junto essa palavra, essa conexão, quando Jesus estava prestes a ser entregue no Getsemane. Quem lembra aqui que Jesus pediu que Pedro, Tiago e João fossem mais à frente, e depois ele deixou os 3 aqui e foi a orar sozinho em um lugar? E lá tem aquela passagem que o seu suor se transformou em gota de sangue. Lá ele colocou aquelas palavras que nós conhecemos: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Lembra disso? Lembra? Beleza? Você tá comigo no culto? Tá, não tá? Tá correndo, tá nervoso? Eu vou fazer o convite para Jesus no final. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, vai chegar a tua hora. Beleza? Ou tu quer agora? Tu tá nervoso, tu quer agora, né? Tu quer agora. Aí ele está aqui e está dizendo o que ele está sentindo, o que ele está passando. Ele diz: a minha alma está angustiada. E nunca houve na história esse nome? Lohan. Nunca houve na história alguém que tinha suado e o suor se transformou em sangue. Foi Jesus o único. Tamanha aflição que a alma dele estava. Por quê? Ele havia de se entregar pela humanidade toda, inclusive pelo Lohan. Quem concorda comigo? E aí agora ele volta. Ele terminou a oração e volta. Quem ele encontra? Pedro, Tiago e João fazendo o quê? Comendo McDonald's. Estava ou não? Dormindo. Os 3 dormindo. O que ele fala para os 3? Não podeis orar por um momento? Então você vê que a oração ainda não era algo emblemático na vida dos discípulos. É tão real que Jesus quis ensinar. Ele mandou orar durante 40 dias. Da data da morte de Jesus até o Pentecoste dura 40 dias. E ele falou para eles assim: vai lá, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mandou ficar lá e orando. E eles estavam orando. Quando a gente entende que é oração, o avivamento vem. Porque a oração não tem que marcar data. Pessoal, vamos orar aqui 5 minutos. Não, vamos orar, e Deus é que sabe. Sabe, orar é gastar uma vida. Orar é esquecer das suas prioridades, viver aquele momento, é entregar e fazer daquele momento um momento exclusivo. Há muitas pessoas que falam assim: poxa, eu admiro tanto o Gabriel, quem ora 1 hora, 2 horas. Eu já não admiro muito. Talvez o cara ora 1 hora, mas fica 1 mês sem orar, porque ele acha que orou muito. Mas o bom é não deixar de orar durante 1 hora.
Já pensou, a cada hora você ora um pouquinho, cada hora você ora um pouquinho? Não, eu gosto de orar direto, muito. De repente você se sente tão avantajado, abastecido, que fica uma semana sem fazer aquilo que você fez uma hora. Está comigo aí, não? Ainda que ore pouco, mas não deixe de orar a cada minuto. Está comigo ou não está? Então dá a entender nesse texto, mais uma colocação, os discípulos falam na parte B: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então, o texto apresenta para a gente que o João Batista, ensinou os seus discípulos a fazer uma oração. E o próprio Jesus não ensinou os seus. Aí aparece para nós o que a gente chama de Pai Nosso. Dá a entender que João sempre pregou a justiça, o reino é chegado, o reino de Deus, etc. E ele vai fazer uma oração similar, igual, idêntica à de João. Presta atenção, no verso 2 ao 4, Jesus disse, então tá, ore da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu, venha a nós o teu, venha a nós o teu, dai-nos hoje o pão de cada, perdoa nossos pecados, assim como perdoamos o que pecamos contra, e não nos deixe cair em tentação. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Com o nome de Pai. Sabe, irmãos, quando a gente só tem Deus e não tem Ele como Pai, a gente se desvia, a gente sai de casa, a gente cria rebeldia. Esse dia eu cheguei para a Esté e falei: Esté, eu sou pai, eu sou pastor. Eu falei assim: se eu não for teu pai, eu não consigo ser teu pastor. Primeiro pai na frente. O que é pai? É intimidade, confiança, abrir o coração, né? Se sentir à vontade. Jesus estava lá em cima, um discípulo que saiu daqui da igreja por muito tempo. Agora ele voltou da apaixonada, está 2 anos dando a vida. Aí ele estava comigo essa semana no gabinete, ele, a esposa, mais um casal de amigos, tudo. Ele levantou, foi no meu frigobar, atrás de mim. Eu pensei que ele ia me dar um beijo, um abraço. Ele abriu o meu frigobar, pegou uma água com gás e bebeu. A esposa falou: tu está maluco? Ele falou: eu estou na casa do meu pai. Ele olhou para mim e falou: né, pai? Eu falei: essa parada. É isso aí. Porque quando o filho fica pedindo, ele não é filho, ele é bastardo. Jesus fala: pai, eu estou pedindo por causa dele. Lembra quando ele vai ressuscitar Lázaro? Pai, meu problema é com eles, eu sei que tu pode tudo. Quando a gente tem uma intimidade, a gente não tem medo, a gente se expõe. Sim ou não, a gente se expõe. Gostando ou não, a gente se expõe. Por quê? Porque o coração está aberto, não tem mazela, não tem culpa. Então como é que Jesus nos alinha na oração? Chame Deus de Pai. Para todo mundo que não conhece, vê Deus como um carrasco, Deus como ser mau. Deus é ruim porque crianças morreram. Deus é ruim porque o Hamas, porque Israel. Deus é ruim. Deus é Pai. Deus é Pai. Já falei uma vez, vou voltar a repetir a seguinte colocação: para Deus todos os filhos são iguais. Repete comigo: para Deus todos os filhos são iguais. Agora, nem todos os filhos só têm a Deus. Tem os filhos que têm o Pai. Existem filhos que amam mais o pai do que um outro. Estava com um rapaz hoje, o Guilherme, está voltando para Portugal, teve com a gente os 2 cultos, nosso discípulo. Eu falei: qual é que é a mais apaixonada por você? Eu já sabia, porque eu via agarrado direto. Toda hora fingia um machucado para chegar perto do pai. Pai, não tinha nada na mão, nada. Toda hora arruma um argumento para chegar, que é assunto. E eu vi na hora, nitidamente, qual é a filha que está mais colada nele. Sabe, o pai quer dividir um amor, mas tem os filhos que é loucamente apaixonado por um pai mais do que outro filho. Gênesis capítulo 4, o texto mostra os 2 primeiros filhos da Bíblia, gerados de Adão e Eva, Caim e Abel. Olha o amor que o Abel tem. Abel, ele trata Deus como prioridade, o texto chama de primícia. Abel pega a primícia, o melhor que ele tem, e fala: eu vou dar para o meu pai o melhor que eu tenho. Se você for comprar um presente para o teu pai, você pensa nele ou em você? Se eu penso nele, eu não olho para o meu bolso. Se eu pensar em mim, eu vou olhar para o meu bolso. Foi o que Abel não fez, mas foi o que Caim fez. O Caim falou assim: vou dar o que eu consigo dar, o que eu posso dar. Abel falou: vou dar o que eu nem consigo dar, vou dar o meu melhor, porque ele é meu pai. Já pensou se a gente tratasse Deus como a gente gostaria que Ele nos tratasse? Não seria um elo perfeito?
Quem quer receber um carinho de Deus gigantesco? E por que não dá para ele primeiro? Quem quer receber um sim de Deus nos próximos dias? Quem quer? E por que não dá um sim para ele, para aquilo que ele tem te pedido? Já pensou? O recíproco. O pai faz, o filho faz, ninguém fica se retrucando, ninguém fica se chantageando, ninguém mede esforço um para ajudar o outro. É a oração do Pai Nosso, é uma oração de aproximação. É uma oração que quebra as pontes. É uma oração, na verdade, que cria as pontes, que quebra os abismos. Uma oração que nos faz a conexão. É uma oração incrível. O destino é muito grande. Já fez uma ponte aérea? Quando é uma viagem muito longa, você passa num lugar, você faz uma ponte aérea, você desce de uma aeronave para outra, você não fica na mão. É o que o Pai quer fazer, ainda que tem umas estações para você parar, mas Ele quer te levar no destino final, irmãos. O texto diz assim, ele prosseguiu. Lembra que é uma parábola também. Ele prosseguiu no verso 5. Suponhamos que você fosse à casa de um amigo. Lembra que os discípulos pediram para orar igual a João. Repete comigo. Os discípulos pediram para orar. Gente, está fraquinho, viu? Os discípulos pediram para orar igual a João. Aí ele vai fazer a oração do Pai Nosso. Lembra disso? Depois da oração do Pai Nosso, o que ele vai fazer? Vai colocar uma parábola. Justamente uma parábola idêntica à da viúva e do juiz. Parecida. Com a mesma tônica, com a mesma referência, com a mesma proporção. E ele vai colocar, verso 5 do capítulo 11. E ele prosseguiu. Suponhamos que você fosse à casa de um amigo à meia-noite. Que hora? E você pedisse a ele 3 pães. E dizendo para ele: ei, amigo, um amigo acaba de chegar para me visitar. Eu não tenho nada em casa para dar para ele comer. E ele respondeu para você lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família já está deitada, não posso. Quem aqui já faltou alguma coisa em casa e foi no vizinho pedir? Quem já? O que você pediu, dona Ilma? O quê? Açúcar. O assunto mais falado vai ser sal e açúcar, quer ver? Quem pediu sal já uma vez aqui? Quem pediu sal? Pessoal, levanta a mão. Quem pediu sal? Quem pediu açúcar? Quem pediu um quilo de feijão? Quem pediu um arroz? Quem pediu um óleo? Quem pediu gás? Meu gás acabou. Aí o cara do gás é encanado. Bota a boca aqui. Aí lá em casa. A coisa mais pedida, normal, literalmente, é o sal e o açúcar. Quer que eu explique por quê? O açúcar acaba rápido. Você abriu hoje, amanhã acabou. Você não viu? Acabou. Ainda mais se fizer uma limonada, já foi. É ou não é? Agora, por que o sal? O sal, ele é diferente do açúcar. Você compra e demora 1 ano para acabar. Aí passou e ele não te cobra tanto, acabou e você não viu. Então um é pela demora e o outro é pela pressa. São 2 coisas que a gente precisa dar atenção. Nem de mais, nem de menos, ok? Agora, se você precisar de sal, chama o homem grosso que você casou. É só dar uma refinada, porque grosso ele já é. Não vou falar isso não, senão vai ter guerra na sua casa hoje, né? Piada sem graça, pastor. Não está no bom momento para isso. Era melhor o senhor ficar calado. E esse homem chegou com uma necessidade. Qual é a necessidade? Pão para um visitante inesperado, por um horário importuno no qual não há nenhum comércio aberto. Ele vai à casa do vizinho, dá a entender que esse vizinho tinha afinidade com ele. Talvez ele já havia, ao inverso do que ele está fazendo agora, ele já tinha feito com o vizinho. Pode ser que o próprio vizinho já havia tido um problema e pedido ele uma solução. E ele pede. E ele coloca, aí não tenho nada. E o homem grita lá de dentro. Pensa o homem gritando: estou dormindo. Não é assim que acontece, não é? É ou não é?
Quer ver uma coisa comum? A sua filha pede alguma coisa, você já está deitado. Ô mãe, estou com fome. Se vira, já estou deitada. É ou não é? Sim ou não? Não, às vezes do lado, você está da esposa assim do lado, fala, estou com fome. Ah, não vou descer não. Do lado, não precisa nem gritar, já é um grito da alma, né? Está comigo aí, não? E esse vizinho grita. Esse vizinho agora, ele abre o berreiro. Só que o texto mostra para nós mais uma chave. Quem quer aprender essa chave? Olha o que diz o verso 8 e 9. Eu lhe digo que, embora ele não faça por amizade, por mais que o cara seja amigo, o texto não mostra que é inimigo. Por mais que seja por amizade, que ele não faça por amizade, mas é amigo, se você continuar a bater na porta, ele vai se levantar e lhe dará o que você precisa por causa da sua. Irmãos, quem está precisando é quem? Então eu que tenho que me virar, irmãos. Falei de manhã, torno a repetir. Uma vez um amigo estava indo para uma empresa, foi aqui eu mais amei de trabalhar. Eu era na época da Telemar. E aí a Simes abriu vaga, a Simes entrou no Rio de Janeiro, uma proposta de plano de saúde, carro zero, em tudo. Aí eu falei, pô, cara, para coisa boa você não me chama. Aí ele falou assim, cara, são 2.000 pessoas que selecionaram. Aí ele falou para mim assim mesmo, vai lá. Aí eu falei assim, mas eu não fui chamado. Ele falou, leva o que eu vou levar. Aí ele me deu os documentos que precisava, carteira de trabalho, foto 3x4, um currículo, os documentos formais, comprovante de residência, tudo. Mano, o auditório lotado. A mulher chamou as letras de ordem alfabética. O meu começa com C. A galera do C vazou. E eu fiquei. Falei, Jesus, qual é a saída desse lugar? A mulher chamou todo mundo, sobrou uns gatos pingados que se perderam lá, mas o nome estava. Se eu não me engano, eu fui o último em que estava ali clamando pela misericórdia. E quando ela perguntou, e você, jovem? Eu falei assim, você não chamou meu nome não. Ela pegou, folha. Seu nome? É Carlos Alexandre Feijão. Tá com os documentos aí? Eu falei, tô, senhora. Me dá aqui, vai lá, vai para aquela sala lá, dos exames. Oportunidade. Quantas pessoas ficam na fila do pão, irmão, esperando a chuva, esperando a oportunidade. Algumas coisas se criam pela insistência. Quer entrar numa empresa, não tem vaga. Fala pro cara, deixa eu ficar uma semana fazendo um teste aí, limpando o que você precisa. O cara vai ficar tão incomodado que vai concretar você, cara. Mas ninguém quer se humilhar, ninguém quer se rebaixar, porque se sente envergonhado. Quem precisa? Quem necessita? Dá teu jeito. Olha, vizinho, imagine um cara na tua porta. Pau, 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 pau. Quem já viu aquele filme do Ghost? Quem já viu o filme do Ghost? Vou numa sessão espírita agora, ó. Ai, Jesus tem poder. Quem já viu o Ghost? O que a mulher falava? Pro cara, ela queria que ele fizesse um negócio. O que ela falava? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. 3 elefantes incomoda muita gente. 4 elefantes incomoda muito mais. Vai fazer não? Não. Um elefante incomoda muita gente. Valeu, fã-clube, vai. 4 elefantes incomoda. Vai fazer não? Não. Um elefante incomoda muita gente. Grita pro teu irmão do seu lado assim. 2 elefantes incomoda muito. Fala. 3 elefantes incomoda muita gente. 4 elefantes incomoda muito mais. Agora faz isso só, balançando ele, irritando ele, quer ver? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. Você está entendendo o que Deus quer falar conosco hoje?
Com tantas verdades, brincando, mediante tantas verdades, Deus está dizendo, dá seu jeito. Eu nunca mudei, desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Há um plano perfeito para nossas vidas. Sabe qual é o problema? A gente só vive de fala. Vou começar a dieta amanhã, nunca começa. Vou começar o curso amanhã, nunca faz. Vou começar o devocional amanhã, nunca faz. Se tudo que você já prometeu, você tivesse feito, meu Deus do céu, seria até difícil ter acesso a você. Tão importante que você estaria agora. Tinha que agendar uma consulta com você, doutor. Tinha que agendar um horário para falar contigo. Mas tudo não passou de fala, e a prática, nada. Tem alguém comigo aí? Não. Verso de número 9, faz assim por favor. Fala, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes e um amigo do meu lado. Faz assim por favor, mais alto, isso, agora lê o verso 9. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Agora, indo para a parte dos 75 da mensagem para chegarmos a 100, e 25 comigo é coisa pra caramba. Queria desanimar não, mas você vai ficar aqui umas 2h30 ainda. Aleluia. Estou brincando. Tiago capítulo 4, verso 2. Tiago ele vai ensinar a gente sobre a oração, a não pedir coisas por motivações alheias, Camille. Camille faz 15. Ele vai ensinar a gente a não pedir por motivações erradas. E a gente vai entender piamente o que é uma motivação errada. Ok? Hoje comentei demais sobre isso. Quero trazer de novo, irmã Ilma, a colocação das motivações erradas novamente. Ok? Vamos lá. Querem o que não têm. Olha que coisa incrível. E até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Não, por favor, repete comigo assim. Querem o que não tem. Tem alguma coisa errada nisso? Eu não tenho. O texto está ensinando eu pedir, sem problema. Alguma coisa errada? Então vamos lá. Querem o que não? E até matam para conseguir. Não mede esforço, sacrificam o que for e etc e tal, em nome do sucesso. Inveja o que os outros possuem. Conhece isso? Inveja o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar o que é deles. E no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são o quê? Pedem apenas para dar prazer. Um texto com um contexto. Qual é o contexto acima? Há alguém pedindo por inveja, porque viu alguém ter. Viu que alguém conseguiu. Irmãos, nem sempre o que alguém consegue, eu devo desejar. Há um dom derramado diferente para cada um, habilidade diferente. Se todo mundo plantar, irmão, quem vai colher? E se todo mundo colher, quem vai plantar? Então, às vezes, aqui fica a colocação da insistência da oração. Às vezes eu não sou atendido porque eu estou pedindo por ganância, eu estou pedindo por inveja, eu estou pedindo mais para ostentar do que para ter propósito. E o texto acima mostra em que alguns pedem por inveja. Por exemplo, alguém comprou um carro e você vai, Senhor, me dá um carro. Mas você já tem, você quer um porque alguém trocou. Quer ver uma coisa? Quem mora em vila, condomínio de casa? Quem mora? Tenta pintar a tua calçada, teu muro e reformar a tua calçada. O vizinho vai fazer na mesma hora. Com dinheiro ou sem dinheiro. Ele acha que a tua melhoria, você está passando por cima dele, ele vai querer fazer e vai ficar uma competição. Troca de carro. Alguém vai dizer assim, também tem que trocar? Eu, hein? Fulano não trocou. Estou pedindo, sem condição, não é o meu momento, mas estou pedindo por causa de quê? Inveja.
E acredite, a maioria das pessoas que sente isso nem percebe. Elas acham que são naturais e usam a palavra fé para conseguir os seus deleites ambiciosos e as suas invejas. Entram em dívida por causa de competição de outro. Ó, fulano, como é que está arrumado? Olha a outra, olha o que ela fez no cabelo. Vou fazer também. Vai lá e passa o cartão do marido, paga uma mega hair com o cabelo da Contitina, endivida para se igualar. Você não se arruma porque é para você. Você vai olhar o que os outros estão usando e quer usar a mesma coisa. É essa motivação errada em que o Tiago está dizendo. Pedir por prazer ou por inveja não tem propósito no que vai pedir. Olha aqui. Quem lembra nossa irmã Ana? Ana, esposa de Eucana. Eucana, marido de Ana e também marido de Penina. Uma mulher incomoda muita gente. Duas mulheres. Uma mulher abençoa muita gente. Não quero problema não. Eu, hein? Diga assim, os homens. Uma mulher abençoa muita gente. Duas mulheres atrapalham muito mais. Olha o que o texto diz em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Olha o que o texto diz, 1 Samuca, capítulo 1, verso 6, por favor. André Godoy, solteiro ainda. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Quem lembra essa história? Quem ama essa pregação? Que acha uma coisa linda. Sempre é bom repetir aqui. Trazer então os flash, é maravilhoso, não é, Lívia? A Ana, esposa de Eucana, não tinha filhos, não gerava, era estéril. Mas olha por que ela pede filho ao Senhor. Porque a sua concorrente, Penina, tinha filho atrás do outro, igual o coelho da na roça. Toda hora, cuspiu o filho, espirrou o filho, né? Eucana olhou, engravidou, né? Esbarrou e engravidou. E com Ana se lambuza, o Eucana esfrega nela e nada dá certo. Mas qual a motivação de Ana para ter filho? Rivalidade. Olha como é que o texto trata ela. A sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não tinha lhe dado filho. O Eucana vai dizer para Ana assim, olha, eu não sou por acaso melhor do que 10 meninos? O que ele está dizendo? Que a Penina provavelmente tem 10 filhos. E filho não se cria, não se dá em 6 meses. No mínimo 1 ano, até você se recuperar da gestação. Então, no mínimo 10 anos, a Ana tinha a Penina como competidora. E ela se encaixa justamente na carta que Tiago está escrevendo, pedir por rivalidade. Durante 10 anos, enquanto ela tinha a Penina por rivalidade, Deus não abençoava a vida dela, a madre dela não se abria e ela não gerava Samuel. Terrível. Agora olha o que diz no verso 10 aí, André, por favor, e 11. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Agora Ana vai entender. Agora Ana vai parar e tirar o foco de Penina. Agora ela vai virar o foco para o Senhor. E o verso de número 11 vai dizer: então Ana fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responder a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ana agora tira o foco da rival, tira o foco do problema. Parece que ela não era infértil, não tinha infertilidade nela. Parece que o problema dela era inveja, e a inveja é também uma infertilidade. As coisas não acontecem, eu trabalho e não conquisto, eu sou, não vejo resultado. Não tem resultado por quê? Porque o teu alvo ainda é mostrar o que você é, o que você tem para outras pessoas.
Agora, quando a Ana se vira para o Senhor e diga assim: Deus, agora eu aprendi que eu e o Senhor tem que ser nós dois. Se tu me deres, eu cumpro o voto. Agora não é mais para apresentar para a Penina, não é mais para botar nas páginas da internet. Agora é eu e o Senhor. Se o Senhor me der em secreto eu te devolvo. Se tu me der um filho, eu te dou de volta. Ele será teu. Esse é o meu voto. Perdi por motivações erradas nunca é uma boa colocação. A Ana agora ela coloca o alinhamento da vida dela. Quem quer receber aqui? Quem está orando sobre uma causa? Quem está orando sobre uma causa? Esquece o que estão falando. Esquece o que estão dizendo. Esquece o que estão proliferando, o que estão falando por aí. Esquece, fecha o mundo. Fecha o mundo. Você já reparou, irmãos, que quando você mergulha numa onda, num mar, você não escuta barulho nenhum de lá de fora? Irmão, sai dessa berola. Essa berola é pessoas falando, é pessoas agitando, é pessoas gritando. Se afasta, vai mais profundo. O que quer dizer o profundo na Bíblia? E se relaciona mais com Deus. Vai no oceano de Deus. Se entrega lá para dentro. Você não vai ouvir onda nenhuma arrebentando na sua cabeça, e nem tormenta de pessoas opinando naquilo que é você e Deus. O negócio é o seu relacionamento. Vai para o profundo, não vai ter perturbação, e Deus falará contigo piamente. Alguém recebe essa palavra no seu coração e expressa um grito de glória a Deus aí, meu irmão. Penina dá um filho. Ana fala assim: pô, e eu? Penina dá outro filho. Ana diz: eu? Isso se repete por 10 vezes. Mas chega um momento que a Ana fala assim: sabe de uma coisa? Vou mudar a minha oração, a minha motivação. E o que Deus me der, eu vou dar para Ele. Fale para a pessoa do seu lado, segure no queixo dela. Espera aí, se for esposa, segura, senão... Se não for esposa, segure na orelha e fala assim: motivações erradas atrasa o propósito. Tire os olhos das ondas e do mar. Mergulha. Fecha os olhos. Dentro do oceano é você e Deus. Uma vez Jesus, ele olhou uma figueira. Ele olhou o quê? Uma figueira. E ele queria comer o figo dela, fruto. E ele viu que aquela figueira só tinha roupagem. O que é roupagem? Folhas bonitas, uma árvore frondosa, linda. E de repente ele chegou perto dela e se deparou com uma realidade da aparência. Exatamente, é sobre isso que a gente não pode viver. Se você entrou aqui hoje e acha que você está bem, mas está de aparência, a maquiagem está bonita, o cabelo está bacana, a roupa está bacana, mas não está nada legal, as orações não estão sendo respondidas, hoje chegou a hora de você desfolhar e falar: Senhor, estou no meio das folhas, os meus galhos estão secos, mas por favor, profetiza o fruto sobre a minha vida. E quando ele olhou essa figueira, ele não viu fruto, ele amaldiçoou ela e falou assim: nunca mais nasça fruto de ti. Amanheceu, anoiteceu, amanheceu outro dia. Quando amanheceu outro dia, os discípulos foram até aquela figueira, e quando chegaram, ficaram pasmos. Falaram: caramba, o negócio deu certo mesmo. A figueira murchou. Aí eles voltam para Jesus. Jesus fala assim: vocês estão surpresos com isso? E olha a resposta, Marcos capítulo 11, verso 22. Marcos 11, 22. Vamos? Então Jesus disse a seus discípulos: tenham fé em Deus. Fé em quem? Fé em quem? Fé em quem, irmãos? Eu lhe digo a verdade: vocês poderão dizer a esse monte: levanta-te e atira ao mar, e isso acontecerá. Amados, não é melhor acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo? Quem prefere acreditar? Por exemplo,
É horrível um crente mentir, sim ou não? É melhor alguém falar assim, olha a vaca voando. Se for crente falando, cadê a vaca? Cadê a vaca, irmão? Porque eu não acredito que um cristão é capaz de mentir. Você acha que Jesus mentiria? Você acha que ele está mentindo sobre o monte transportar? Agora me diz alguma parte da Bíblia, de Salmo a Gênesis, Apocalipse, que um monte saiu do lugar e foi para o outro. Jesus mentiu? Jesus mentiu? O que ele está colocando? Uma coisa bem difícil de acontecer, só não é impossível. E ele diz, se eu pedir ao Pai, o Pai faz. Qual seria o obstáculo seu mais difícil do que remover um monte? E ele colocou uma coisa muito difícil, que talvez não tivesse acontecido ainda. Ele colocou, se eu pedir, o Pai faz. Eu estou aqui para acreditar, quem é o outro? Eu estou aqui para acreditar, quem é o outro? Ele disse, se vocês tiverem fé, vai dizer esse monte, mova-te daqui, salta-te dali, e acontecerá, e irá se lançar ao mar, isso acontecerá. Ele vai dizer, é preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida no seu. Mais uma chave. Por que a gente pede? Com a boca e não com o coração. Por que alguém aqui na igreja, sim, me levantar a mão? O pastor pergunta, qualquer um, e aí, você crê? Aí você fala assim, eu vou levantar a mão, porque não vou ficar sem graça, senão todo mundo levantando a mão. Mas na verdade, no teu coração está desesperançoso, não ora mais, não busca mais, não acredita mais em nada. A sociedade está cada vez mais pior. Os dias estão mal, pastor. Olha as coisas como é que estão, como é que eu vou acreditar? Mas eu estou num culto para ficar formal, para mim não ficar mal na fita, eu vou levantar a mão. Não, irmãos. Levanta a mão e exalta o coração também, irmãos. Jesus pegou uma parábola, algo muito difícil, e ele disse, tudo é possível que crer. Se eu disser, esse monte vai saltar daqui e vai se pôr ao mar, ele vai com certeza, e eu estou aqui para acreditar. E ele vai dizer, é preciso, no entanto, crer que isso acontecerá. Ou seja, coisas difíceis. Coisa difícil pode acontecer. Imagina a cabeça da nossa irmã Maria. Um anjo chega para ela e fala assim, aí, vai engravidar. Ah, quando eu casar, beleza, legal. Zé vai dar uns lances, vai tudo certo. Não, vai engravidar agora. Não, mas agora não tem marido, não me deitei com homem nenhum. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo te envolverá. Sabe qual é o nome disso? Fé e acreditar. Agora cá para nós aqui, olhem todos para mim, 100% da igreja. Se Maria não acreditasse, aconteceria? Deus precisa de concordância na terra. Sabe o que a Maria vai dizer para o anjo? Cumpre em mim a tua vontade. Deus tinha um propósito para cumprir, sim ou não? Para cumprir a profecia de Isaías, e a virgem dará luz ao filho, e chamará o nome de Emanuel. Deus encontrou uma virgem, então Deus já encontrou um propósito. Agora Deus precisa perguntar o propósito, ele pode gerar o propósito com esse propósito. Entendeu o propósito todo, não? Sim ou não? Entendeu ou não entendeu? Deus tinha um propósito, tinha ou não tinha? Tinha uma promessa, tinha ou não tinha? Tá bom, tinha uma promessa, tinha ou não tinha? Qual era a promessa? A virgem dará luz a um filho. Aí Deus precisa cumprir o propósito, para que a promessa se cumpra. Aí Deus fala, a virgem dará luz a Maria. Está em qual condição? Virgem. Deus falou assim, achei. Agora eu vou perguntar se ela aceita. Tem umas coisas que Deus quer cumprir. Quem pode dar o sim para ele aí? Não, vou perguntar mais uma vez, porque eu falei que você tinha que levantar a mão, o coração, aí você ficou todo envergonhado, né? Deus quer cumprir algumas coisas, e Ele está falando como falou para Maria aqui naqueles dias. Ei, a virgem dará luz a um filho, eu posso cumprir um propósito através de você? Você que levantou a mão, não abaixa não, sem vergonha. Deixa eu falar um negócio. Olha o que a Maria está aceitando. Não baixa não, vai passar mal. Olha o que a Maria está aceitando. A Maria está prestes a casar com Zé. Olha o problema. A Maria tem um sonho, vai casar virgem, só está gerando. Mas a Maria tem um sonho de ter um casamento comum, uma vida comum, um trabalho comum. Só que ela vai se tornar mãe do Filho de Deus. Nunca mais vai ser a mesma. Deus pode mudar a tua história por completo? Pode? Tem certeza? Vai gerar para ele primeiro? Ah, pastor, mas eu quero gerar com Zé. Vai gerar para ele primeiro? Primeiro para ele, depois para você. Primeiro para ele, depois para você. Quem aceita esse desafio? Pai, faça isso em nome de Jesus. Que pessoas agora recebam
o seu milagre, que pessoas agora cumpram o seu propósito. Primeiro o Senhor dentro de nós. Gera em nós os seus sonhos, gera em nós os seus projetos, gera em nós aquilo que já gerou no Senhor. Acha em nós agora a palavra, a profecia para se cumprir, o que o Senhor tem para a nossa casa, o que o Senhor tem para a nossa geografia. Faça em nós. Estamos aqui como a Virgem, estamos aqui receptiva a te receber. Venha, venha Espírito Santo nos envolver e faça em nós o teu querer e a tua vontade, em o nome de Jesus. Alguém pode reagir aí, meu irmão? Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir, o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não pode se esquecer, porque o meu nome está gravado entre as mãos. Mesmo ainda que eu não consiga ver, eu sei que Ele vai se levantar. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, me faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Diga assim: eu sei orar. Quem sabe orar, levante as duas mãos. A gente ora, irmãos, para o nosso próprio ego, sabia? A gente ora para os nossos próprios deleites. A gente ora como Ana: me dá, me dá, me dá, eu quero mostrar que eu posso, eu sou o bambambam, Deus vai fazer acontecer. Aí você fica de carão, nada não acontece. Olha o que Paulo diz aos nossos irmãos de Roma, aos Romanos, capítulo 8, verso 26. Olha o que Paulo diz, por favor. Romanos 8, 26. Posso ler, irmãos? Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e expressos em... levante as suas mãos. Que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol, o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, e faz. Nada pode mudar
o que sentes por mim. Nem os meus pecados lembra, Senhor. Me faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. O André vai postar ali 1 Tessalonicenses 5,17. O Espírito nos ajuda como deve orar. Hoje nós iremos alinhar nossa oração ao propósito. Quem hoje ouvindo isso aqui e agora sente que já orou por motivações erradas, levante sua mão. Vem consertar essa oração. Você vai consertar essa oração. Você tem que chegar aqui quebrantado, com lágrima, arrependido, dizer para Deus do seu egoísmo, do seu egocêntrico, e falar: Espírito Santo, me ajude agora. Me ajude agora. Eu orei sem saber, pedi o que não era para pedir, falei o que não era para falar, mas agora eu coloco a minha vida. Olha o que Paulo vai dizer: nunca deixe de orar. Oração é o nosso combustível, irmãos, do dia de amanhã. Quem planta oração sempre vai colher milagre. Se você hoje olhou ou viu essa mensagem, e talvez você não se encontre como esses irmãos reparando a sua oração, mas talvez você está aí no seu lugar e não consegue orar, porque não tem força. Você acha que Deus não te ouve mais. Ei, lembra do juiz que era mau e perverso? Esse juiz era alguém muito rude por nossos dias, e o texto diz que ele atendeu o pedido daquela viúva. Se você hoje acha que Deus não é capaz de ouvir essa oração, você está muito enganado, viu? Se você hoje quer voltar a orar, a ferver na presença de Deus, a chorar na presença de Deus, sai do seu lugar, ainda que estiver aí atrás, dá um jeito de chegar aqui pertinho um pouquinho, dá um jeito. Quem está precisando? Pastor, estou precisando orar, voltar a orar, estou sem vontade, sem desejo. Aproveita que a gente vai aqui chamar agora a canção para nós entrarmos no quarto, fechar a porta, a sós, em silêncio com Deus. Sai do seu lugar, vem, vai te fazer bem, vem chorar, vem chorar, vem se derramar, vem se quebrantar. Pastor, eu estou sem vontade de orar. Então vem por causa disso. Vem porque você não tem vontade. Isso precisa ser uma realidade para você. Você está convidado a estar aqui. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu E sabe curar. Ele viu E sabe o remédio pra curar todas as feridas. Chame por Ele. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, contura aqui dentro da gente.